paz do Senhor, eu sou o pastor Natalino das Neves. Eu sou pastor auxiliar na Assembleia de Deus, Templo Sede de Curitiba, cujo pastor presidente do campo é o pastor Wagner Gabi. Também sou membro da Convenção do Estado do Paraná, cujo pastor presidente é o pastor Percy Fontoura. Eu sou comentarista das lições bíblicas de jovens da CPAD e sou autor dos comentários da próxima lição, do segundo trimestre de 2021, cujo tema é Cuidado de Deus com o Corpo de Cristo. Lições da Carta aos Coríntios para os dias atuais. Esse é o quarto comentário que estou escrevendo. Eu já escrevi Justiça e Graça, um comentário de Romanos, cujo livro de apoio foi o primeiro livro de apoio das lições bíblicas de jovens, tanto para os professores como os alunos. Então deu abertura para os livros de apoio. Comentei também sobre Seu Reino não terá fim, um comentário de Mateus, e depois Cobiça e Orgulho, com os temas Dinheiro, Sexo e Poder. E agora, esse comentário sobre a primeira carta aos Coríntios. Eu estou gravando esse vídeo para convidar os jovens da Assembleia de Deus e demais igrejas que utilizam essa revista, Lições Bíblicas de Jovens da CPAD, para participar da Escola Bíblica Dominical. Devido à pandemia, nem todos os lugares estão tendo aulas presenciais. Então, se na sua igreja, na sua cidade, estiver acontecendo as aulas presenciais, então participe da aula presencial tomando seus cuidados. Mas também existe a possibilidade de fazer as aulas por meio virtual. Tem vários recursos na informática para isso. Então, se na sua igreja não tem, converse com o seu superintendente. E quando estiverem em lockdown, participe por meio virtual, online. Isso é uma ferramenta para ser utilizada. Por que estou convidando você para participar da Escola Dominical? Porque essa lição da Escola Dominical ela é muito importante. É uma das cartas mais impactantes do apóstolo Paulo. Ele expressa muito do seu sentimento pessoal pelo que estava acontecendo na igreja em Corinto. Ele escreve essa carta enquanto ele estava na terceira viagem missionária na cidade de Éfeso. E ele responde a alguns questionamentos dos coríntios. Por isso a carta ela praticamente se divide em três partes. A primeira parte, os 4 primeiros capítulos, o apóstolo Paulo ele está trabalhando com informações que ele havia recebido de alguns da família de Chloe, que traz informações a respeito dos partidarismos que existiam na igreja. Então, para entender esse partidarismo, essas divisões, é importante nós entendermos que dentro da comunidade cristã de Corinto existiam 3 pensamentos principais. O pensamento grego, ou também conhecido como o pensamento helenístico, que tinha uma influência muito grande, pois mesmo após a derrota do Império Grego Macedônico pelos romanos, a cultura prevaleceu durante o Império Romano e prevalece até hoje. É muito importante a questão da cultura grega, e em especial a influência do pensamento dualístico, em especial, no caso em Corinto, do corpo. O corpo como matéria, como algo mau, a matéria má, que ela impede que a alma se realize de forma plena. Esse era um pensamento corriqueiro dos gregos. Conhecer um pouco da cultura romana, do Império Romano, império que se estabelece pela força, um império que fazia uso das armas bélicas para dominar os povos e era opressivos, e assim como os gregos também usavam do método de produção escravista, que escravizava e usava as pessoas como meio de produção. E o pensamento judaico, que nós conhecemos mais, temos mais familiaridade por causa da formação judaico-cristã, e como que eles se apegavam tanto à questão legal da lei para impor a salvação. Então, às vezes, nesses primeiros 4 capítulos, vamos trabalhar com esse reforço que o apóstolo Paulo tenta trabalhar para trazer a unidade na igreja, para dissipar com os grupos rivais. Na segunda parte, Paulo trabalha com alguns problemas que eram de conhecimento comum, como o incesto de um enteado com a sua madrasta e que estava incomodando a igreja não estava tratando desse assunto. E o apóstolo Paulo então fala sobre um assunto que não é muito de se falar e nem muito gostoso de se falar, porque
causa algum incômodo para as pessoas, que é sobre a disciplina. Então o apóstolo Paulo, ele fala qual o valor da disciplina, como aplicá-la e qual o objetivo, né? Que não é para ser feito em para qualquer assunto, né? E não de qualquer maneira também, sempre buscando a recuperação da pessoa envolvida ou das pessoas envolvidas. E também, no capítulo 6, ele trabalhar a questão em que muitos irmãos estavam levando outros irmãos para que problemas internos da igreja fossem tratados por tribunais romanos. Então nós vamos pesquisar, vamos estudar um pouco sobre isso e refletir para os nossos dias, né? Também trazendo essas questões, o que realmente pode ser tratado na igreja e o que deve ser levado para questões dos tribunais, algumas questões legais que devem ser obrigatórias. Aí vem a terceira parte da epístola, a partir do capítulo 7, onde alguns obreiros levam até Paulo em Éfeso alguns questionamentos doutrinários a respeito, por exemplo, do casamento, abstinência sexual fora e dentro do casamento, sobre a questão da virgindade, questão do divórcio. São assuntos que são tratados no capítulo 7. E aí, na sequência, do capítulo 8 ao 10, vai se tratar sobre a questão das carnes sacrificadas aos ídolos, né? Era sacrificado nos templos ali em Corinto, e que uma parte dessa carne era, então, levada aos açougues para ser comprado. Então, Paulo vai tratar desse assunto que também causava divisão na igreja, e nós vamos analisar qual foi a estratégia didática do apóstolo Paulo para tratar desse assunto. Na sequência, também nós vamos estudar um pouco sobre o poema do amor, que está entre os capítulos 12 e 14, que trata dos dons espirituais. Mas no final do capítulo 12, o apóstolo Paulo, depois de falar sobre os dons espirituais, ele diz que vai apresentar um caminho mais excelente. E aí ele entra com o poema do amor, ou conhecido como o hino do amor, que vai resumir tudo no exercício do amor. O dom, o exercício, o serviço, nada tem valor se não for feito por amor. O apóstolo vai defender isso e dizer que o amor permanece para sempre. Na sequência, então, nós vamos trabalhar com o procedimento das reuniões na ceia do Senhor, que era para ser a maior expressão de comunhão e união na igreja. O apóstolo Paulo, então, ele adverte a igreja que estava também usando esse momento para evidenciar as suas divisões e partidarismo também na igreja, e Paulo traz recomendações sérias que poderiam comprometer até a salvação dos membros da igreja que comportavam de maneira inadequada. E vemos, por último, a ressurreição, que era um assunto que, por causa do pensamento grego em especial, eles tinham preocupações com a volta de Jesus, aqueles que ficassem vivos, né? Como que iria ser tratado na ressurreição se o corpo é a matéria má e não é um impedimento para a alma. Então o apóstolo Paulo vem tranquilizá-los a respeito desse evento e usa o próprio modelo, né, de Jesus, da ressurreição de Jesus, a transformação do corpo, como modelo para os cristãos salvos que vão estar com o Senhor na sua volta. Então, jovem, não perca esse trimestre, quer seja presencial ou online, porque traz assuntos muito excepcionais e que vai nos ajudar muito para a nossa maturidade espiritual. Então, é o meu conselho para você: vá à escola dominical, participe dessa escola online, participe dos debates e das lives a respeito da escola dominical. Eu acredito que você vai gostar muito. Que Deus continue abençoando você e até o próximo trimestre.